Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula. Nossa aula de hoje é sobre radicais, certo? Radicais, a raiz enésima de um número real. Então, nós iremos aprender aqui nesta aula de hoje como calcular a raiz de um número real. Essa raiz poderá ser uma raiz quadrada, uma raiz cúbica, uma raiz quarta, né? Então, nós iremos aprender sobre esse conteúdo hoje. Então, vamos lá, né? Então, aqui, pessoal, raiz enésima, de modo geral, é uma expressão do tipo raiz de n de A, sendo que n é um número natural diferente de zero, ou seja, um número positivo, né? O índice do radical, de qualquer radical, sempre será um número inteiro positivo, por isso que ele é natural, certo? Diferente de zero. Então, aqui é o seguinte. Esse daqui é o índice do radical, né? Quando o índice aqui, quando não aparece nada, isso implica se dizer que é uma raiz quadrada. Quadrada porque esse índice aqui é 2, certo? Esse símbolo aqui é o radical, né, de raiz. O número que fica dentro do radical nós chamamos de radicando. E o resultado desse radical é o quê? É a raiz. A raiz quadrada, a raiz cúbica, vai depender desse índice aqui, certo? Nós temos aqui esse pequeno exemplo, né? Onde aqui o índice é 2. Se o índice é 2, nós chamamos raiz quadrada, certo? Chamamos de raiz quadrada, se o índice é 2. O radicando, que é o número que está dentro do radical, é 4, então é a raiz quadrada de 4, certo? E a raiz quadrada de 4 é 2. Por que 2? Porque é um número que é elevado a esse expoente aqui, a 2, a esse índice, vai dar esse daqui. Então, por isso que 2 elevado a 2 é 4, ou seja, 2 vezes 2, 4. Vamos entender melhor. Então, vamos entender melhor em alguns exemplos aqui, né? Nós temos aqui, primeiramente, a raiz cúbica de 27, né? Como é que eu faço para me encontrar a raiz cúbica de 27? Eu sei que é um número elevado a 3 que vai dar 27, né? Mas se eu não tiver em mente que número é esse, então eu faço o seguinte, eu pego 27, né? Eu pego 27 e faço a fatoração. Como é um número primo, eu verifico, aliás, como ele é um número ímpar, gente, eu verifico se é divisível por 3. E é, né? Porque 7 mais 2 é 9. Dividido por 3 dá 9, o 9 divide por 3 e o 3 também divide por 3, que deu 1. Então, isso aqui representa o quê? 3 elevado a 3. Porque o número 3 se repetiu quantas vezes? 3. Por isso que ficou aqui 3 elevado a 3. Então, isso aqui implica dizer que a raiz cúbica de 27 é quanto? Eu elimino esse expoente por esse, ó, 3 dividido para 3. Eliminou, restou que número? 3. Por isso que a raiz cúbica de 27 é 3. De 64, gente, a gente pega o 64 também e iremos fazer a fatoração. Como é um número par, todo número par divide por 2. Dá 32, continua dividindo por 2, que dá 16, dividido por 2 novamente. Dividido por 2 vai dar 8, né? Dividido por 2 vai dar 4, dividido por 2 dá 2. E dividido por 2 vai dar 1. Observe aqui. Esse radical, bem aqui, né? Esse radical aqui, quando não aparece o índice, é porque é raiz quadrada, 2, certo? Então, aqui eu posso fazer da seguinte forma.
Bem aqui o número 2 se repetiu quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se repetiu 6 vezes, então é 2 elevado a 6. Então, isso implica-se dizer o seguinte, que é a raiz quadrada de 2 elevado a 6. E bem aqui, gente, se é a raiz quadrada é porque é o índice 2. Então, o ideal é que você divida esse número por esse, né? Ou encontre um divisor comum entre os dois, né? Então, se eu simplificar todos esses expoentes aqui, tanto o índice do radical quanto o expoente do radicando, são par. Então, posso simplificar por 2. 2 dividido para 2, zerou, não é? Aqui eu corto. E aí vai ficar o quê? 2 elevado a quanto? 6 dividido para 2 dá 3. Então, ficou 2 elevado a 3. E quanto é 2 elevado a 3? 8. Ou então você pode fazer o seguinte, não é raiz quadrada? Então você organiza de 2 em 2, ó. 1, 2, 3, né? Então você coloca 2 elevado a 2, vezes 2 elevado a 2, vezes 2 elevado a 2. Daí você elimina, ó, todos os expoentes. E aí 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Você escolhe qual a melhor forma, né? Sempre que é raiz quadrada, a gente sabe que é um número ao quadrado, né? Vezes ele mesmo, que vai dar. Aí o valor, como é a raiz 64, 8 vezes 8 é 64, não é isso? A raiz de 49 é 7. Por que que é 7? Porque 7 ao quadrado é 49. A raiz quadrada de 27,04 é 5,2. Por quê? Porque 5,2 vezes 5,2 dá 27,4. E qual é a raiz sexta de 729? Aí já é maior, né? Então, eu vou fazer o quê? A decomposição em fatores primos, ó. E fazendo, encontrou o quê? 3 elevado a 6. Então, aqui eu faço o seguinte, ó. A raiz sexta, fatorando 720, deu 3 elevado a 6. Como são iguais, eu elimino o radical. E restou quanto? 3. Certo, pessoal? Do mesmo jeito, 256, a raiz oitava. A raiz oitava de 256, fatorando 256, dá 2 elevado a 8. Como são iguais o índice do radicando com o índice do radical, eu posso só eliminar, dividir 8 por 8 dá 1 e 2 elevado a 1 é 2, ok? Bem simples, gente, dá para entender. Caso você não tenha entendido bem na primeira explicação, você volta o vídeo um pouquinho e reveja novamente, certo? Temos aqui também outra situação. É importante notar a diferença entre as expressões aqui, menos raiz de 9 e raiz de 9. Nós sabemos que não existe raiz de índice par de número negativo, isso dentro do conjunto dos reais, não é isso? Então, quando o negativo vem fora do radical, ela existe. A gente conserva esse radical, esse sinal até o final, não é isso? E a raiz de 9 é quanto? 3. Pronto. Só que aqui é raiz quadrada de menos 9. Raiz quadrada, pela regra das potências, nós sabemos que todo número elevado a um expoente par, o resultado é positivo. Então, tem como algum número elevado a expoente par, porque aqui é par, né? Dá um número negativo? Não tem. Então, por isso que não existe no conjunto dos reais aqui, certo? Não se define no conjunto dos reais. Então, o índice N é ímpar, aí sim, quando for ímpar, é possível. Por exemplo, se nós tivermos bem aqui, a raiz cúbica de menos 27, é possível. Por quê? Porque nós sabemos que uma potência de expoente de base negativa elevada a expoente ímpar vai ficar negativo, não é isso? Então, pelas propriedades da potência, fatorando 27 dá 3 elevado a 3, certo? Então, aqui vai ficar o quê? Raiz cúbica, eu considero menos aqui, de 3 elevado a 3. Aí a gente elimina os radicais, os expoentes do radical e do radicando,
Então, restou quanto? Menos 3. Ou seja, quando é uma raiz de índice ímpar de número negativo, ela é possível. Só não é possível quando o índice do radical é um número par. Ok? Observe que, nesse caso, o radicando pode ser positivo ou negativo. O radicando, que é o número que fica dentro, certo? Mas isso quando, se, somente se, quando o índice do radical for ímpar, que aí tanto faz o radicando ser positivo ou negativo vai existir, né? Raiz cúbica de 8, fatorando 8 dá 2 elevado a 3, né? Então, por isso que deu 2. Porque aqui, ó, raiz cúbica de 2 elevado a 3, a gente elimina e fica quanto? 2. A raiz cúbica de menos 8 dá do mesmo jeito, ó, fica a raiz cúbica de menos 2 elevado a 3, que a gente elimina também e resta menos 2, certo? A raiz quinta de 3.125, fatorando, gente, nós encontramos o seguinte. A raiz quinta de 3.125 fatorado dá o quê? 5 elevado a 5. Aí a gente elimina aqui, restou quanto? 5 apenas. Apenas o número 5. Quando for no caso de negativo, a mesma coisa, porque o índice é ímpar, vai ficar menos 5 elevado a 5, que a gente elimina aqui e resta menos 5, certo? Vamos só ter bem atenção aqui. Sendo n um número natural maior ou igual a 2, define-se raiz n de 0 igual a 0. Ou seja, gente, a raiz enésima de 0 será sempre 0. Não importa qual é o índice do radical, quando o radicando é 0, o resultado sempre será 0. Por que isso, gente? Isso porque 0 vezes 0 vezes 0 sempre será 0. Do mesmo jeito, quero lembrá-los aqui, ó, que a raiz enésima de 1, não importa qual é esse valorzinho n aqui, sempre será 1 também. Por quê? Porque 1 vezes 1 vezes 1 é 1, certo? Só essas regrinhas para vocês ficarem atentos, para não ficar perdendo tempo. Vamos aqui fazer mais alguns exemplos. Vamos entender algumas situações aqui que você verá e poderá entender melhor na próxima parte, que nós iremos trabalhar com as propriedades dos radicais. Mas já vou adiantar bem aqui. Nós já fatoramos o 64, nós vimos anteriormente, né? Fatorar bem que o 64, tá? Ó, fatorando por 2 dá 32. Por 2 dá 16, fatorando por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Eu vou organizar em potência de expoente 3. Por quê? Porque o índice do radical é 3. Então, o ideal é que nós organizamos de forma que os expoentes fiquem iguais. Então, aqui ficará o seguinte. A raiz cúbica de 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3. Que aqui a gente pode fazer, ó, elimina-se. Aí 2 vezes 2, 4. Então, isso quer dizer que a raiz cúbica de 64 é 4, ok? E a raiz quadrada de 576, gente, quanto será? Bora aqui fatorar. 576 é par, vou dividir por 2. Aqui vai dar 2, vai dar 8 e vai dar 8. Por 2 novamente, dá 1, dá 4 e dá 4. Dividido por 2 dá 72, dividido por 2 dá 36, por 2 dá 18, por 2 vai dar 9, 9 só dá por 3,
que dá 3, e por 3 vai dar 1. Como é raiz quadrada, iremos organizar de 2 em 2, certo? Então, aqui vai ficar o seguinte. Vai ficar 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, certo? Então, aqui a gente agora elimina-se os expoentes, né? E aí, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, e 8 vezes 3, 24. Bem simples, né, pessoal? E o 12, gente? Como é que nós podemos fazer aqui o 12? Bora lá. Fatorando 12 por 2 dá 6, dividido por 2 dá 3, e por 3 vai dar 1. Como é a raiz quadrada, organizar de 2 em 2. Só que o 3 não dá para organizar, então ele vai ficar só, né? Então, aqui ficará o seguinte. Raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3. Isso aqui nós iremos estudar detalhadamente lá nas propriedades. Mas vou fazer aqui um básico, só para que você veja. Esse daqui com esse eu posso eliminar o expoente, né? Então, se eu eliminei esse expoente, eu posso tirar ele para fora da raiz. Ele não tem mais radical. Só que o 3, observe, eu cortei o expoente do 3, porque o expoente do 3 é 1, não dá para cortar com 2 aqui. Então, ele vai permanecer dentro do radical, ok? Então, ficou 2 raiz de 3. Aqui, do mesmo jeito, ó, 3 e 7 não dá. Então, nós iremos ver depois que nós estudarmos as propriedades, é que nós vamos resolver essa questão, tá bom? Certo, pessoal? Então, vamos tentar o 729. Bora fatorar. 729. Por 2 não dá. Por 3 dá 2, dá 4 e dá 3. Por 3 de novo dá 81. Por 3 dá 27. Por 3 novamente dá 9. Por 3 dá 3. E por 3 dá 1. Organizar em expoente o quê? 3, ó. Então, aqui vai ficar o seguinte. Raiz cúbica de 3 elevado a 3 vezes 3 elevado a 3. Observe os expoentes, ó, estou cortando. Quando eu elimino o expoente, fica só a base para ser multiplicada. Então, 3 vezes 3, 9. E aí, pronto, pessoal. Beleza, né? Fácil. Então, na próxima aula, nós iremos entender melhor algumas dessas situações, porque nós iremos estudar as propriedades dos radicais, ok?